Olá, meus irmãos, Shalom. Aqui é o Padre Jonas Xavier e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tríduo da palavra. Estamos já no terceiro dia e neste dia nós vamos falar sobre a palavra de Deus que vem nos santificar. Somos santificados pela palavra. Esta é uma grande verdade. A palavra de Deus, ela nos coloca num verdadeiro itinerário espiritual. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um discurso do Papa Francisco, onde ele vai falar da celebração da palavra. Tem algumas coisas bem interessantes. A primeira coisa que a gente precisa saber é que ontem nós falamos sobre o itinerário espiritual que a palavra nos coloca. Porém, olha o que o Papa Francisco vai dizer. A palavra de Deus faz um caminho dentro de nós. Ontem nós falamos sobre um caminho, um itinerário espiritual, mas não era necessariamente dentro, talvez até fora. Mas o Papa Francisco vai dizer que a palavra de Deus faz um caminho dentro de nós. A escutamos com os ouvidos, passa pelo coração, não permanece só nos ouvidos. Deve ir ao coração e do coração passar às mãos, passar às obras. É este o percurso que faz a palavra de Deus, dos ouvidos ao coração e do coração às mãos. Muito legal, né? De verdade, Deus faz um verdadeiro caminho dentro de nós, diante da palavra de Deus, proclamada, sobretudo, que é sobre o que ele está falando. Nós ouvimos aqui com nossos ouvidos, mas ela não permanece só na audição, ela cai no nosso coração, no mais profundo do nosso ser, cala na nossa alma, e ela precisa necessariamente se transbordar em ação. Se isso não acontece, a palavra não fez efeito em nós. Ela não fez o seu percurso em nós. Ela não nos colocou no itinerário. A palavra, ela faz um caminho dentro de nós. E nós precisamos deixar com que a palavra caminhe em nós, gere em nós, haja em nós, dê passos em nós, dentro de nós, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Como poderíamos enfrentar a nossa peregrinação terrena, com as suas dificuldades e as suas provas, sem ser regularmente nutridos e iluminados pela palavra de Deus, que ressoa na liturgia? Como? Nós não poderíamos enfrentar a nossa peregrinação, porque existem dois caminhantes nessa história. Nós falamos primeiro da palavra de Deus, que é Jesus, a pessoa do Verbo, que quer caminhar em nós e faz um percurso. E nós também somos itinerantes como Ele, também somos peregrinos. E como nós poderíamos enfrentar e perseverar na caminhada, se não for, e inclusive enfrentar diante das provas, diante das perseguições, diante de tantas batalhas que a gente vai enfrentar para permanecer em Deus? Como seguiríamos se não fosse apoiados numa palavra que ressoa na liturgia, mas uma palavra que ressoa no nosso coração diariamente? E o Papa ainda alertou uma coisa: devemos escutar, abrir o nosso coração, porque é o próprio Deus que nos fala, e não pensar em outras coisas ou em falar de outras coisas. O Papa continua: entenderam? Não acredito que aconteça muito, mas explicarei o que acontece nesta liturgia da palavra. As páginas da Bíblia deixam de ser um escrito para tornar-se palavra viva, pronunciada por Deus. É Deus que, por meio do que se lê, nos fala e interpela a nós que escutamos com fé. Mas para escutar a palavra de Deus, é preciso ter também o coração aberto para receber a palavra no coração. Deus fala a nós
e nós nos colocamos em escuta. É uma dupla via. Deus nos fala, mas nós nos colocamos em escuta para depois colocar em prática o que ouvimos. Ele está falando aqui ainda daquele percurso que nós lemos no início. É muito importante ouvir. Algumas vezes não entendemos bem, porque existem algumas leituras de verdade que são um pouco difíceis. Mas Deus nos fala o mesmo em outro modo, em silêncio, e ouvir a palavra de Deus. Não esqueçamos isso. Na missa, quando começam as leituras, ouvimos a palavra de Deus. E nós temos a necessidade de escutá-lo. É de fato uma questão de vida, como bem recorda a incisiva expressão: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É importante nós entendermos que nós precisamos estar totalmente atentos e totalmente ligados diante da palavra de Deus. O Papa aqui, Francisco, está falando da atenção na liturgia da palavra. E eu sou louco por liturgia, eu gosto muito. De verdade, Deus me fala ali na liturgia da palavra, mas não é só na liturgia da palavra. Nós precisamos estar atentos à palavra como um todo. Deus quer nos falar. Deus quer nos falar diariamente. Deus quer nos falar pessoalmente. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos ouvir de coração abertos e atentos a esta palavra. Sabe qual é a pior coisa que tem? É deixar a pessoa falando sozinho. E às vezes nós deixamos Deus falando sozinhos. Às vezes nós não estamos atentos. Às vezes nós estamos distraídos com outras coisas, com outras pessoas. Às vezes nós estamos mexendo no celular, mas o Papa Francisco ele fala cada coisa em relação ao celular. Como é triste vermos nós lendo outras mensagens enquanto a mensagem de Deus está sendo proclamada, está sendo lida para nós na liturgia. Então nós precisamos de fato estar atentos a esta palavra. Nesse sentido, falamos da liturgia da palavra como da mesa que o Senhor prepara para alimentar a nossa vida espiritual. Porque de verdade, a palavra de Deus se torna alimento. E de verdade, aquele ambão, aquele altar da palavra, é também um altar, é também uma mesa que alimenta. É também uma mesa que alimenta e fortalece o seu povo. Abre mais largamente os tesouros da Bíblia, do Antigo Testamento, porque a mesa da liturgia é abundante. Ela abre mais largamente aquilo que nós anunciamos. Porém, pensemos nas riquezas das leituras bíblicas oferecidas pelos 3 ciclos dominicais. À luz dos evangelhos sinóticos, que nos acompanham no decorrer do ano da grande liturgia e da grande riqueza que é a palavra de Deus. Vou explicar um pouco isso. A liturgia, ela se organiza no ciclo dominical. Existem outros ciclos, né? Mas o ciclo dominical, ou seja, as leituras que nós ouvimos todos os domingos, elas são organizadas em 3 ciclos, em 3 anos. Ano A, ano B e ano C. Em cada ano desse, nós meditamos sobre um evangelho sinótico. Ano A, nós vemos o evangelho de Mateus, meditamos sobre ele. Ano B, nós ouvimos o evangelho de Marcos. E no ano C, nós meditamos sobre o evangelho de Lucas. De modo que nós vamos bebendo dos evangelhos todos. E você deve estar se perguntando, e o ano D não tem? E o evangelho de João está fora? Não. O evangelho de João está diluído no decorrer dos anos. Desses 3 anos, normalmente o evangelho de João é lido nas grandes festas, nas grandes solenidades, nos grandes tempos litúrgicos, por exemplo, Natal e Páscoa. Ok? E o Papa Francisco ele chama a atenção em relação ao Salmo, que ele deve ter um lugar
a gente deve também estar atento a ele. Ele diz o seguinte: é bom que o salmo seja valorizado com um canto, ou mesmo, ao menos no refrão. É bom, é belo valorizarmos, porque é exatamente esta a função do salmo. O salmo tem como função favorecer a meditação do que já foi escutado lá na primeira leitura. Normalmente o salmo é responsorial, é em resposta à primeira leitura. E tem uma outra coisa, o salmo ele nutre muito a vida do cristão. A gente quando canta, e quando se canta bem o salmo, é aquela parte da palavra de Deus que nós ficamos relembrando, cantando, entoando e somos nutridos por ela. E o Papa diz: a ação do Espírito que torna eficaz a resposta tem necessidade de corações que se deixam trabalhar e escutar, de modo que aquilo que é ouvido na missa passe para a vida cotidiana, segundo a advertência do apóstolo Tiago, que diz: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isso é muito legal. Não apenas ouvintes, não apenas espectadores, e principalmente agora, às vezes, a gente assistindo a missa, participando da missa pela rede social, não como telespectadores, não como rádio ouvintes, não como ouvintes passivos, mas como quem participa, como quem adere àquela palavra. Isso equivaleria a nos enganarmos a nós mesmos. Forte nesta expressão? Se nós não passamos como cumpridores da palavra, nós nos enganamos. Se nós somos só ouvintes desta palavra, se nós somos passivos diante dessa palavra, nós nos enganamos a nós mesmos. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso. A palavra de Deus, ela entra no itinerário na nossa vida. E nós vamos com muita beleza ser nutrido desta palavra, ali na liturgia da palavra, como já foi dito, mas na palavra que vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro, Deus nos fala, Deus fala conosco. E de verdade nós precisamos ser nutridos por esta palavra, de verdade nós precisamos ser mantidos por esta palavra. Pois é, e nós precisamos estar atentos a esta palavra. O evangelho que nós vamos meditar hoje vai falar do chamado dos pescadores. E em um dos evangelhos, quando vai falar da pesca milagrosa, presta atenção na cena, Pedro estava ali a pescar. Já tinha pescado, aliás, não tinha pegado nada. Passou a noite inteira lançando as redes sem nada apanhar. De verdade, o mar não estava para peixe. E aí Pedro saiu, veio triste para casa, com certeza, porque não tinha apanhado nada, não ia ter como pagar suas contas. Provavelmente estava preocupado, ele com toda a companhia de pesca. Já estavam ali lavando as redes, quando chega Jesus e diz para eles: lançai as redes novamente, lance ali do lado direito. Pedro pensa: meu Deus, eu já lancei as redes, eu já lavei as redes, eu sei que não tem peixe, porque Pedro sabia, Pedro podia saber poucas coisas na vida, mas pescar, provavelmente Pedro sabia muito bem. Pedro era o líder ali daquela companhia de pesca. E nesta companhia de pesca, Pedro pensa assim, preste atenção na frase que ele diz. Isso aqui não é em toda a tradução, não lembro exatamente qual é a tradução da Bíblia que traduz assim, mas eu gosto muito dessa tradução. Em atenção à tua palavra, vou lançar novamente as redes. Em atenção à tua palavra. Olhe, a palavra de Deus, ela nos santifica. Se nós estivermos, preste atenção, se nós estivermos atentos a esta palavra tem uma força na nossa vida. Ela vai ter uma força e uma eficácia.
Esta palavra de Deus vai nortear a nossa vida. Esta palavra de Deus vai ser capaz de nos fazer mudar de direção. Preste atenção, Pedro estava na direção de saída do mar. Mas Jesus o fez voltar para o mar. A palavra de Deus que nos santifica, a palavra de Jesus, tem que ser forte o suficiente, nós precisamos estar atentos a ela o suficiente para deixar com que ela nos faça mudar de direção, para permitir que ela nos faça mudar de vida, para permitir que ela nos faça abraçar uma vida nova, novos rumos. Eu não sei qual é a direção que você está seguindo, mas se ela precisa ser mudada, deixe a palavra mudar. A palavra de Deus que nos santifica, se nós dermos atenção a ela, ela vai ser capaz de nos fazer mudar de ideia. Porque Pedro já tinha uma ideia fixa, certa. Não tem água, não tem peixe. Hoje não vai dar. Mas a palavra de Deus o fez tentar de novo. A palavra de Deus, preste atenção, o fez ir contra aquilo que ele sabia. Pedro sabia que não tinha mais peixe. De verdade foi um milagre, não só pela quantidade de peixe, mas porque os peixes não chegam na água de repente. Todo pescador sabe disso, depois de horas de pescaria ele desiste por causa disso. Então, Jesus ele faz Pedro mudar de ideia. A palavra de Deus, a palavra de Jesus precisa ter força e ela tem esta força. A gente até pode não dar esta força a ela, mas nós precisamos dar a esta palavra uma força e uma eficiência capaz de nos fazer mudar de opinião. Nós somos muito sisudos quando nós temos uma opinião formada. A verdade é que nós olhamos para alguém, por exemplo, quando nós estamos com raiva de alguém, quando nós brigamos com alguém, a gente não quer mais ouvir essa pessoa. E pode vir qualquer pessoa falar contigo e você simplesmente não vai dar ouvidos a ela. Vai vir sua mãe falar com você e você simplesmente vai dizer assim, eu não quero nem ouvir. Sabe por quê? Porque você está com raiva. E é normal que diante da raiva a gente não queira ouvir. A gente não pode vir o Papa falar com você, ei, vai lá perdoar a pessoa. Você não vai perdoar. Sabe por quê? Porque você tem um coração duro. Eu tenho um coração duro. E é verdade. Mas a palavra nos diz para perdoar. Diante do conselho de qualquer pessoa, talvez você não se dobre. Mas você precisa se dobrar diante do conselho de Jesus. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de vir ali depositar uma oferta, diz lá em Mateus 6, se eu não me engano, primeiro se reconcilia com seu irmão, depois volta e traga a sua oferta. A palavra de Deus, ela tem força. Força de nos fazer mudar de vida. Eu não sei qual é a vida que você está levando, mas se você está atento a esta palavra, se você está minimamente concentrado nesta palavra, se você acredita na palavra de Deus, esta palavra tem o poder, esta palavra tem a autoridade de te fazer, de te converter, de te santificar, de fazer você escolher uma vida nova. Isso me faz lembrar aqui daquela palavra bíblica, aquela passagem que fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, Gálatas 5. Diante desta palavra, o que nós podemos entender? Olha para a sua vida e olha para a palavra de Deus. Tem algo incoerente? Aquela palavra questiona, entrega algo de estranho na sua vida? Algo de não evangélico na sua vida? Mude, meu irmão. Deus está lhe chamando a se converter, Deus quer te santificar.
E isso não é um carão de Deus. Não acolha assim. Isso é um cuidado de Deus. Deus te quer santo. Deus te quer puro. Deus te quer honesto. Então dê a César o que é de César. Dê o imposto, mesmo que o imposto seja desonesto, mesmo que seja cruel, mesmo que não seja justo, porque o imposto lá de César não era justo, não. E o que foi que Jesus falou para ele? Dê a César o que é de César. Jesus disse para Pedro: Pedro, vai pescar, você vai encontrar uma ostra com uma pérola, você vai encontrar uma pérola dentro na boca de um peixe, e pague os impostos, pague o seu e pague o meu. Deus está nos falando, e eu estou dizendo isso porque, com certeza, isso é uma emoção. Tem uma pessoa que está assistindo e que não tem as suas dívidas quitadas, e não é porque não tenha condição nenhuma para fazer isso, é porque talvez não seja um valor para você. E esta palavra questiona esse seu comportamento. Olha, preste atenção no que o Papa Francisco nos falou. A palavra tem que agir em nós. Ela passa aqui primeiro pelos ouvidos, mas ela não pode ficar só no ouvido. Não basta entrar por aqui e sair pelo outro lado. Não basta. A palavra, ela tem que cair. Entra pelo ouvido e cai no meu coração. E eu percebo, e eu acolho esta palavra. E esta palavra me questiona. E esta palavra que me questiona e me questionou deve me levar às obras. Deve me levar à ação. Deve me levar à caridade. Então, tem várias palavras que dizem várias coisas que estão erradas na sua vida. Quando você encontrar-se com esta palavra, deixe essa palavra questionar a sua vida. Sabe qual é o maior problema? A gente separa a oração, a gente separa a leitura da palavra da nossa vida. É como se a gente não estivesse lendo para nós. Olhe, anote aí, esta palavra que é dita, a palavra que é proclamada, a palavra de Deus, ela foi escrita para você. Ela foi escrita para você. Ela não é para você. Você sempre lê esta palavra como sendo um protagonista, não que você seja o protagonista da ação, mas como você seja o alvo da ação da palavra. A gente sempre lê assim. Então, quando na palavra diz assim, raça de víboras, que você é um sepulcro caiado, que é pintado por fora e podre por dentro. Como é que nós lemos essa palavra? Lemos como se fosse para mim. Jesus está dizendo isso para mim. Olhe, Padre Jonas, você é um sepulcro caiado, só tem uma aparência de quem é santo. Eu sei que você fica gravando seus videozinhos aí, bota uma imagenzinha boa, mas a vida é tantas coisas incoerentes. E eu leio aquilo e aquilo tem que me questionar. Por quê? Porque Deus está falando é comigo, não é com outra pessoa. O problema é porque eu leio e é como se eu até quero entender a palavra, mas eu não olho para a minha vida. Aquela palavra, meu irmão, precisa se encarnar. Aquela palavra precisa te questionar. Aquela palavra tem que ser traduzida em vida. E quando eu digo traduzida em vida, eu quero dizer traduzida em obras. E em obras de conversão. E em obras de vida nova. É horrível. Eu acho muito fraco, muito frágil, uma vida de oração que não me provoca. Eu acho muito belo, e é belo mesmo quando vê um penitente na confissão chorando os seus pecados, e ele entende que Deus está fazendo uma obra na vida dele, e ele entende que Deus está questionando ele, e ele diz assim, não é porque quando eu fui rezar, Deus me fez entender que isso aqui está errado, e eu não sei como é que eu saio, eu não tenho força, me ajuda, mas ele entende, isso é belo. Quem fez ele ficar arrependido não foi alguém que falou com ele, foi Deus. O problema é que tem pessoas que rezam todos os dias
E tudo bem. Entra e sai da oração e tudo bem. E não fica em crise e não fica... Está errado. Tem algo muito estranho com essa oração. Sabe por que tem algo muito estranho com essa oração? Porque eu e você temos vários defeitos. Anota aí com letras garrafais. Eu e você temos vários. Mas é muitos defeitos. É porque a gente não enxerga. Mas nós temos vários defeitos. E diante da palavra de Deus, é impossível que esses defeitos, que essas fraquezas, que esses pecados não apareçam. A não ser que, diante da leitura da palavra de Deus, eu escute passivamente. Diante da palavra de Deus, eu não olho para a minha vida. A não ser que fique só no ouvido. A não ser que não desça para o coração. A não ser que não tenha uma decisão por vida nova. Meus irmãos, a palavra de Deus nos santifica. Isso aqui é verdade. A palavra de Deus, ela tem o poder de santificar, mas ela passa pela nossa liberdade. Eu tenho que querer ouvir esta palavra. E querer ouvir significa ouvir mesmo. Você lembra do primeiro dia do tríduo, quando nós falávamos, ouve Israel? Ouvir significa obedecer. Significa aderir. A não ser que eu não escute, a não ser que eu não esteja ouvindo com este ouvido atento, silencioso, como o de Nossa Senhora, que sabia guardar tudo no coração e que dizia, eis a serva do Senhor, faça o que tu quiseres. A não ser que, se não for assim, de fato, a palavra é a mesma coisa que você está lendo um livro qualquer. Não tem força porque você não está entendendo. Você não está se relacionando com ela como se fosse voz de Deus. Porque se você entende que esta palavra é Deus falando, você vai ter que dar ouvidos. Se você entende que Deus está falando assim, oráculo do Senhor, ai de vós se não fizerdes isso. Meu irmão, se Deus falar isso comigo, ai de vós que perseguem. Ai de vós que humilham os seus irmãos. Se Deus chegar para você pessoalmente e disser assim, ame os seus inimigos e reze por aqueles que te perseguem, você não vai obedecer, não? Você não vai pelo menos ficar assim, meu Deus, Deus está falando comigo, eu tenho que obedecer. É Deus mesmo. Só que a questão é que a palavra de Deus lida é Deus mesmo. Não é um bom conselho, não é Deus que está falando contigo quando você vai fazer um estudo bíblico. É Deus que está falando contigo quando a palavra está sendo proclamada no Evangelho. Mas a gente ouve tão distraído, tão assim. Sabe por quê? Porque a gente não acredita que é Deus. Que esta palavra, a Bíblia está ali em cima, que esta palavra é palavra de Deus. Que estas ordens são ordens de Deus. Deus nos fala e nós precisamos responder. Esta palavra não pode ficar só no ouvido, ela tem que cair no coração, ela tem que cair na vida e ela tem que gerar frutos, frutos de vida nova, frutos de conversão. Meus irmãos, que Deus vos abençoe e que esta palavra de verdade não caia como semente jogada aos porcos, como pérola jogada aos porcos, como semente num caminho ruim, como semente num terreno não preparado. Que esta palavra caia no seu coração e produza frutos, frutos de conversão. Rezo por você para que você seja santo e seja santificado pela palavra de Deus. Até a próxima, meus irmãos. Shalom. Deus vos abençoe.